Olá, boa noite. Presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, anuncia linhas de crédito para trabalhadores e empresários vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Para tentar pôr fim à greve na educação federal, o presidente Lula recebe reitores e anuncia mais de 5 bilhões de reais em investimentos. E você vai ver também. Polícia do Rio investiga possível envenenamento de cerca de 40 cães na zona sul da cidade. 6 animais já morreram. A polícia do Rio de Janeiro investiga as mortes de 6 cães na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. A suspeita é de que eles tenham sido envenenados. Isabela foi hoje à delegacia prestar queixa. Depois de um passeio com o Dior, um bulldog francês, ela acredita que ele tenha sido envenenado. O abdômen estava assim, inchado, e ele não deixava eu colocar a mão nele em lugar nenhum. Na sequência, ele se levantou e começaram os vômitos e diarreia, assim, com uma coloração muito estranha. Foi dessa maneira. E aí eu vi que tinha alguma coisa muito errada. Ele tem 14 anos e saí correndo para o veterinário. Outros tutores também estiveram na Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente para relatar o mesmo problema: internação de animais por intoxicação. Todos são moradores do Jardim Oceânico, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Segundo os tutores, são pelo menos 40 cães envenenados. Os casos começaram no início de maio. 6 morreram, entre eles o pet de Juliana. No primeiro momento, como eram 5 cães, você fica ali pela perda do bichinho. É um animal, ele faz parte da nossa família, a gente fica pela perda do bichinho. Hoje, eu só não quero que piore, que mais um cachorro passe mal, mais um cachorro morra. Há suspeitas de que os cachorros tenham sido intoxicados por veneno para ratos. A Comissão de Saúde Animal da Câmara de Vereadores orientou as vítimas a procurarem a Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente. O prefeito Eduardo Paz já colocou à disposição, né, as câmeras do COPRA, para que a gente possa saber ali se tem esses porteiros colocando esses pesticidas ali, né, para que a gente possa atuar e informar a população da melhor forma. No fim de semana, a Prefeitura fez uma limpeza nos locais onde houve denúncias de envenenamento. Mas os tutores que moram na região temem que outros animais se tornem vítimas. Tem que provar o que é, descobrir qual é a causa, eliminar a causa para dar uma tranquilidade outra vez, né? Na semana passada, o ator Cauã Raymond publicou um vídeo nas redes sociais contando que teve seus 2 cachorros envenenados depois que comeram carne com chumbinho no bairro do Joá, também na Zona Oeste. Um deles, o Rottweiler Romeu, não resistiu. É uma maldade. Quem tem bichinho em casa cuida do bichinho, ama o bichinho, gato, cachorro, qualquer que seja o bichinho. Não quer ver seu cachorro envenenado. Eu já tive, quando era criança, um cachorro envenenado. Você não sabe a dor que isso causa. A polícia investiga a morte do dono de um bar no Rio de Janeiro. Ele foi assassinado neste domingo, em plena luz do dia. Ao menos 20 tiros atingiram o carro de Antônio Spaziani Chaves, de 33 anos. Câmeras de segurança captaram o som dos disparos. Uma outra imagem mostra o carro do empresário, depois do ataque, indo na direção de um prédio e batendo em uma grade. O crime aconteceu em Vila Isabel, na zona norte do Rio, na manhã de ontem. Antônio era dono de um bar na região e havia saído do estabelecimento depois de recolher o dinheiro de máquinas caça-níqueis instaladas no local. Os aparelhos foram apreendidos pela polícia. A principal suspeita é de que a execução tenha ligação com o jogo do bicho. Em abril do ano passado, o bar de Antônio foi palco de uma disputa entre os bicheiros Bernardo Belo e Adilson Oliveira Coutinho, o Adilcinho. A Justiça de Pernambuco condenou os 3 acusados de assassinar o juiz Paulo Torres Pereira da Silva, que tinha 69 anos, em Jaboatão dos Guararapes, em outubro do ano passado. As penas foram de 24, 25 e 26 anos de prisão. Outros 2 réus foram absolvidos por falta de provas. Um adolescente de 17 anos, que teria participado do latrocínio, cumpre medida socioeducativa. Foram divulgadas as imagens das câmeras de segurança da clínica em São Paulo, onde o empresário Henrique Silva Chagas morreu depois de passar por um procedimento estético com fenol. O repórter David Diogo está na delegacia e tem mais informações para a gente sobre esse caso.
Boa noite. O que dá para ver nas imagens, David? Boa noite, Augusto, Amanda e a todos que nos acompanham. Pois é, Augusto, as imagens mostram o momento em que Henrique chega à clínica por volta das 10 horas da manhã. Em seguida, entra o namorado dele, Marcelo Camargo. 3 horas depois, o jovem aparece em uma sala. Ele tinha acabado de fazer o peeling de fenol. Natália Freitas que fez o procedimento dá água para Henrique. A vítima deita e em poucos instantes começa a passar mal. Natália e as funcionárias começam a seguir as orientações feitas pelo SAMU por telefone na tentativa de reanimar Henrique, que é posto no chão. 1h20 da tarde, os funcionários do SAMU entram e começam a fazer massagem cardíaca. Por volta das 2h05, os atendentes constataram o óbito. A polícia aguarda os exames para saber a causa da morte de Henrique e quais substâncias ele ingeriu. Natália foi indiciada por homicídio com dolo eventual quando não há intenção de matar, mas assume o risco de morte. Hoje à tarde eu conversei aqui na delegacia, onde o caso está sendo investigado, com o delegado que está à frente, dessas investigações, o doutor Eduardo Luiz Ferreira. Ele falou para mim que não há necessidade de pedir, neste momento, a prisão de Natália, já que ela tem endereço fixo, prestou depoimento aqui na delegacia e não tem antecedentes criminais. Amanda? Nossa, as imagens são absolutamente chocantes, David. Muito obrigada. O governo de São Paulo realizou um pregão eletrônico para a compra de 12 mil novas câmeras corporais. Elas vão substituir as pouco mais de 10 mil usadas atualmente. 14 empresas participaram do pregão. Agora, a documentação será analisada e depois o governo irá anunciar a vencedora. O novo modelo permite que o policial desligue e ligue o equipamento. As câmeras atuais não possuem essa função, gravando o turno integral do agente. Entidades civis, Defensoria Pública e a Ouvidoria da Polícia tentaram suspender o edital, mas o processo foi mantido. E em uma dessas tentativas de barrar o pregão, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, rejeitou um pedido apresentado pela Defensoria Pública de São Paulo. Barroso disse que não viu o descumprimento dos compromissos assumidos pelo governo estadual sobre o uso das câmeras, mas determinou que o governo apresente um relatório sobre a implementação dos novos equipamentos e siga as regras do Ministério da Justiça para o uso das câmeras pela PM. A situação humanitária no Afeganistão piorou desde que o Talibã retomou o poder em 2021. De acordo com a Acnur, que é a agência da ONU para refugiados, cerca de 5 milhões e 7 mil pessoas deixaram o Afeganistão com medo da violência. E por aqui, a primeira associação de educação para imigrantes e refugiados do Brasil já ensinou a língua portuguesa a mais de 1.500 afegãos que escolheram o Brasil para viver. Mais de 5.600 afegãos chegaram no Brasil pelo aeroporto de Guarulhos. Sem conhecer ninguém no país e sem ter onde ir, eles suportam tudo isso para fugir da perseguição, da falta de liberdade e dos conflitos armados que acontecem no Afeganistão desde que o Talibã retornou ao poder em 2021. Quando chegam no Brasil, os refugiados enfrentam o trauma de ter deixado no Afeganistão famílias, amigos, empregos, uma história, uma parte da vida. Aqui eles encontram uma cultura diferente e muitos desafios pela frente. O principal deles é o idioma. É uma língua extremamente diferente da que eles estão acostumados. A grande maioria, a língua oficial no país é o Dari, que é o persa, mas a gente tem um abismo muito grande de comunicação, principalmente quando se trata de se comunicar entre o português e o Dari. O afegão Hayatullah está no Brasil há 5 meses e já superou essa barreira. Ele já consegue entender e falar o português. Eu acho que português é muito completo. Tem nomes para todas as coisas, gramática é muito completo. Hayatullah frequenta as aulas do programa Tirando de Letra, um dos projetos da ONG Educação Sem Fronteiras, a primeira associação de educação para imigrantes e refugiados do Brasil. Tirando de Letra, hoje ele trabalha com português emergencial, ele trabalha com nível básico de português para os afegãos que estão chegando aqui
e a gente tem um trabalho voltado para viver a cidade. Não foca só nas aulas, né? Foca sobre ensinar português. A gente mostra para eles muito a cultura, sobre como viver, sobre como estudar, sobre muitas coisas, principalmente para os afegãos, a cultura é muito diferente. A nova carteira de identidade nacional já foi emitida para 8 milhões de brasileiros, mas muita gente enfrenta dificuldades na hora de fazer o agendamento para solicitar o novo documento. Thalita é de Belo Horizonte e há 2 meses tenta tirar a nova carteira de identidade para ela e para os filhos pequenos. A família tem viagem de férias programada para o mês que vem. Preocupada, ela não sabe mais o que fazer para encontrar datas disponíveis no site de agendamento. Já tentei vários horários, dias diferentes, igual já entrei meia-noite, 1 da manhã, às 7, qualquer horário e nada. Hoje ela tentou mais uma vez durante a gravação da reportagem. De acordo com o sistema, novos horários serão disponibilizados a partir de 25 de junho. Uma mensagem informou que de segunda a sexta, a partir de 7 da manhã, são abertas mais de 5.800 vagas. Eu já tentei em 3, 2 mais próximas da minha casa, que é a Praça 7, e a de Venda Nova eu tentei até em Confins, que é longe, e nada. Segundo a Secretaria de Planejamento e Gestão aqui de Minas Gerais, os horários estão se esgotando rapidamente por causa da grande procura. Novas vagas são liberadas diariamente a partir de meia-noite. Com isso, muitos usuários passaram a entrar na plataforma do governo de madrugada. O tempo de espera tem incomodado usuários de outros estados também. Nas redes sociais há muitas reclamações. Em Rondônia, um idoso acordou às 4 da manhã para ficar de plantão na porta do Centro de Referência de Assistência Social do município de Candeias do Jamari. Mas como o agendamento é online, ele não conseguiu fazer a nova identidade. Qualquer tipo de documentação que tem foto, isso é válido como documento de identidade. Seja um passaporte, uma carteira de trabalho, uma carteira profissional. E o boletim de ocorrência, ele também prova a existência daquela pessoa. Bahia, Roraima e Amapá são os únicos estados que ainda não começaram a disponibilizar a nova carteira de identidade nacional, que unifica o registro geral em todas as unidades da federação. O CPF passa a ser o único número de identificação. E um QR Code permite verificar roubos e extravios do documento. O antigo RG não perdeu a validade e será aceito até 28 de fevereiro de 2032. É ter calma, esperar o momento, só ir procurar mesmo o serviço de identificação quem está precisando com urgência, quem realmente não tem o documento, para evitar que tenha esse excesso de demanda. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a previsão é que Bahia, Roraima e Amapá comecem a emitir a nova carteira de identidade ainda neste mês. Sobre a dificuldade de solicitar o documento, a pasta disse que a responsabilidade pela emissão do novo documento é dos estados. No Recife, um projeto simples e eficiente tem ajudado a levar água para moradores de morros da região metropolitana. Para o seu Luiz, a água que sai das torneiras é motivo de muita alegria. Tomar banho de chuveiro agora faz parte da rotina diária. É uma maravilha. Eu já teve noite que eu fui dormir sem tomar banho. Passei um pano molhado no corpo e fui dormir assim, porque não tinha água nem na torneira da pia. As caixas que serviam para estocar a água racionada, que chegava em apenas alguns dias, não serão mais usadas. Eu tive que comprar 2 caixas plásticas de 500 litros cada. Mas quando vinha encher, só Deus sabe. Deixava a mangueira a noite toda ligada para poder as caixas amanhecer cheias. A situação mudou na comunidade Alto da Telha, na zona norte do Recife, após a chegada do projeto Morro de Vontade, da Universidade Federal de Pernambuco. A água da chuva é aproveitada para abastecer as casas das famílias, utilizando uma tecnologia simples. A tecnologia funciona da seguinte forma: existe um sistema de calhas ao redor do telhado que capta a água da chuva e a leva para uma cisterna que fica aqui no subsolo. De lá, ela é bombeada para esse reservatório, que tem capacidade de armazenamento de até 1.000 litros de água. Antes de chegar nas torneiras das famílias, a água é tratada com cloro. Nesses 3 meses de projeto, choveu aqui na cidade do Recife mais de 600 milímetros. O volume de água armazenado por essas 33 famílias em apenas 3 meses
isso significa 2.200.000 litros. Então, fazendo uma referência que todo mundo conhece, isso é uma piscina olímpica de água que deixou de descer o morro, que ajudou no abastecimento das pessoas. O projeto vai beneficiar 65 famílias da comunidade. O investimento é de R$1 milhão. O reservatório é leve e facilita o transporte pelas escadarias do morro. Todo o sistema ele é desenhado e feito e fabricado em fibra de vidro. Então, o reservatório maior, que tem capacidade de armazenar até 1.000 litros de água, ele tem 6 metros de altura, o que permite uma coluna de água suficiente para que a água atenda os pontos da casa do beneficiário. O projeto tem mudado vidas na comunidade. Parece que para muitos não é nada, mas para mim e minha família hoje é um bem-estar, porque assim, para quem não tem água e do nada surge um projeto desse, é uma riqueza. Viver sem água é viver sem dinheiro, sem nada. Água é ouro. Ouro, água é saúde, é vida. Vamos conversar com o Kennedy Alencar em Brasília para saber mais sobre como o governo federal, Kennedy, boa noite para você, o governo brasileiro encarou, avaliou esse resultado parcial até agora, mas que já indica um avanço importante da direita e da extrema-direita no Parlamento Europeu. E haverá impacto para a gente, para o nosso país, para o Brasil? Olá, Amanda, boa noite para você, para o Augusto, para quem está nos assistindo. Amanda, o governo brasileiro tem uma avaliação de que não houve uma onda grande de extrema-direita e de direita. Ele reconhece um avanço, sim, da extrema-direita e da direita, sobretudo com votações importantes na Alemanha e na França, mas que a composição do Parlamento Europeu, que é o que interessa para os interesses brasileiros, porque é um acordo entre o Mercosul e a União Europeia em discussão, essa composição do Parlamento Europeu ainda vai contar com uma maioria moderada. E aí os argumentos do Itamaraty e no Palácio do Planalto são os seguintes, Amanda. O Partido Popular Europeu continua sendo o mais forte. Como segunda força, você tem uma aliança dos socialistas e dos democratas. Os liberais, eles perderam força junto com os verdes. Mas essas três forças, o Partido Popular Europeu, os socialistas e democratas e os liberais, eles vão continuar tendo uma maioria que é pró-integração. Haverá problemas na Europa em relação a políticas de imigração, que são um tema muito caro à extrema-direita, mas eles lembram que o Conselho Europeu, que é formado pelos chefes de Estado, dos 27 membros, e depois o Parlamento Europeu, não exigem um endosso completo, não exigem unanimidade. Portanto, um acordo entre o Mercosul e a União Europeia pode ser feito por maioria, tanto no Conselho Europeu quanto no Parlamento Europeu. Aí vamos para os problemas. Eu ouvi, por exemplo, o seguinte: a Marine Le Pen não é a mesma de 20 anos atrás. Ela está moderando um pouco o discurso porque ela pretende chegar ao poder. É diferente da extrema-direita na Áustria, da extrema-direita que ganhou em setores importantes da Alemanha. Portanto, é importante a gente não avaliar que essa extrema-direita ela não age como um bloco monolítico. É uma vitória que preocupa, é mais um susto e é um alerta, entende o governo brasileiro, até porque isso traz lições para o Brasil. O Brasil, a tarefa civilizatória continua sendo isolar a extrema-direita, porque ela convive mal com as diferenças e convive mal com a democracia. Mas o governo brasileiro, o Itamaraty, não vem essa onda de extrema-direita que muita gente viu ontem, quando as urnas foram abertas e quando os resultados foram divulgados. Amanda e Augusto. Perfeito, Kennedy, obrigado. Boa noite para você. Mais de um mês após as enchentes que devastaram o Rio Grande do Sul, cidades tentam se reerguer. 478 municípios ainda seguem afetados pela tragédia. 38 pessoas estão desaparecidas. E no município de Eldorado do Sul, um dos mais atingidos pelas cheias, os moradores reclamam da demora na limpeza das ruas. O município que teve a maior parte do seu território inundado começa a colocar a casa em ordem. Nas principais vias da cidade, entulhos dividem espaço com pedestres. Os moradores reclamam da demora na limpeza. Com novas previsões de chuva, o medo de quem perdeu tudo em maio aumenta. Tem ruas que não dá para andar, tudo cheio de lixo. Olha, se limparam uma rua, limparam muito e ainda pela metade. Na tentativa de diminuir a dor, esta ONG está reunindo e distribuindo roupas e alimentos. De acordo com um dos voluntários, até mesmo quem está acostumado a prestar auxílio precisou de ajuda. É o meu caso, a minha casa, a casa de todo mundo aqui
perdemos tudo. Mas graças a Deus a gente tem a disponibilidade, né, e agradecer a Deus por nos dar força para poder ajudar as pessoas que mais precisam. Há cerca de um mês, nesse mesmo dia, a única forma de acessar esse ponto era com a ajuda de um barco. De lá para cá a situação melhorou, mas as marcas são bastante visíveis. Só que em Eldorado, cerca de 32 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes. Meu sentimento é de perca, mas também é de fé de conquistar de novo. Porque todo mundo aqui, como eu, está todo mundo vivo. Então é só batalhar que a gente consegue. A gente consegue de novo. Atualmente, os moradores de Eldorado do Sul contam com 3 abrigos. Um deles na cidade vizinha, Guaíba. Nos próximos dias, a Secretaria de Assistência Social reforça que um novo local vai ser aberto, mas com foco em dormitórios. Que é para aquelas pessoas que estão na região metropolitana, Canoas, Porto Alegre, eles conseguirem vir e ter um local para eles dormirem. Porque tem muito lixo, muito barro, as pessoas não conseguem limpar a casa em 1 e 2 dias. Então, nós estamos trabalhando com a média de 7 a 10 dias para ter essa rotatividade e outras pessoas virem. Em torno de quarta, quinta-feira, a gente já consegue abrir esse, que é para mais 350 pessoas. Para evitar que o cenário se repita, o Executivo Municipal elaborou um projeto que deve ser apresentado ao governo federal. O documento prevê a construção de diques. O aporte estimado é de R$500 milhões. Em São Paulo, a famosa garoa e o frio comum nessa época do ano não têm mais aparecido com frequência nos últimos meses. Efeitos climáticos e intensa urbanização podem ser a resposta para essa mudança no clima da cidade. Quem está há mais de 50 anos na cidade de São Paulo não esquece os tempos em que ela era conhecida como Terra da Garoa. A gente costumava ter dias quentes, não tão abafados, mas com momentos mais frescos, aquela literalmente garoa que caía de fim de tarde ou aquela chuva de verão de 15, 20 minutos. Era bem diferente, viu? Não era tão instável assim, não. Época de frio fazia frio, época de calor fazia calor. Tinha aquela garoinha fina. São Paulo é uma cidade com clima tropical de altitude, que tem como características garoa intensa, principalmente nas mudanças de estações. Um cenário bem diferente do acompanhado recentemente pelo CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas. A urbanização das cidades fez com que não só a capital paulista, mas a Grande São Paulo, os municípios da Grande São Paulo, tornassem o ar, né, que nós respiramos, o ar dessa região mais seco. Esses bloqueios atmosféricos, como foi no caso de maio, né, e também outros bloqueios atmosféricos que nós estamos observando aí desde o ano passado, isso acaba deixando a chuva bastante irregular, o que é perfeitamente normal. Além da chuva, o frio também não tem marcado presença aqui na capital paulista nos últimos meses. Segundo o CGE, o mês de maio deste ano foi o mês mais quente desde 2004, com temperatura média de 26,5 graus Celsius, 3 a mais que o esperado. A cidade também registrou a maior temperatura máxima média do mês nos últimos 20 anos, com a marca de 32,4 graus Celsius. De maio de 2023 para cá, nós tivemos a condição de El Niño no Pacífico, né, no Oceano Pacífico Equatorial, e também nós temos uma condição de os outros oceanos, não só o Pacífico, mas também o Atlântico e o Índico, né, com temperaturas acima da média. Então, essa combinação de fatores, né, favoreceu e muito com que nós tivéssemos essas ondas de calor seguidamente, né, e agora que nós temos uma perspectiva de laninha para o segundo semestre, deve quebrar essa sequência de muitos meses aí de temperaturas acima da média aqui na capital paulista. Olha, Igor, eu vou te contar, estou esperando essa laninha que não chega, porque até agora a gente só ouve falar no El Niño. Haja calor, onda de calor veranico,
chegando aí às portas do inverno, mas só faz calor em São Paulo. Igor Silveira, boa noite para você. Vamos lá, boa noite, Amanda, boa noite, Augusto, boa noite para você que está em casa. Não é só em São Paulo que o tempo fica quente não, viu? É em todo o centro-sul do país. E tudo isso por causa do bloqueio atmosférico que impede a entrada de umidade nessas regiões. Por isso não tem previsão de chuva no sudeste, no centro-oeste e no sul. Só no extremo sul gaúcho que amanhã pode chover, mas é uma chuva leve e moderada. Olha, no fim da semana essa chuva ganha força, mas a Defesa Civil está monitorando, não deve ser uma chuva forte não. Em São Paulo, a semana continua quente com os termômetros chegando na casa dos 27 graus amanhã, 28 na quarta e também na quinta-feira. No Rio de Janeiro, dia abafado, com máximas de 31 graus amanhã, Belo Horizonte 27 e Vitória no Espírito Santo 29 graus. No Nordeste, o sol aparece no interior, mas tem previsão de chuva do litoral que vai desde o Rio Grande do Norte até o sul da Bahia. Na região norte não muda muita coisa, previsão de chuva nessa área mais escura e em alguns pontos ela pode vir acompanhada de trovoadas e ventania. Só que o tempo fica abafado por lá, viu? Em Manaus, a máxima pode chegar na casa dos 33 graus. E para finalizar, olha só essa imagem que interessante. Uma tromba d'água se formou ontem em uma das praias de São Luís do Maranhão. Isso acontece quando uma grande correnteza de ar frio suga a água da superfície do mar e forma essa coluna como a gente vê aqui na imagem. O fenômeno não dura muito tempo, mas deu para fazer o registro. Uma ótima imagem para finalizar a previsão de hoje. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Perfeito, obrigado, Igor. Até amanhã. Também tem uma imagem espetacular lá do Rio de Janeiro. Olha, banhistas foram surpreendidos com a presença de uma baleia jubarte na praia de Ipanema. Olha só, na zona sul da cidade. Quem estava no local registrou a ilustre visita. A aparição delas é comum nessa época do ano. As jubartes costumam deixar a Antártica com destino a Abrolhos, no sul da Bahia, onde se reproduzem. O litoral do Rio é um dos pontos percorridos pelas baleias. O Banco Central registrou 206 milhões e 800 mil transações por Pix em um único dia. A movimentação recorde aconteceu na última sexta-feira. O valor também é considerado o maior já transferido pela modalidade, 90 bilhões e 900 milhões de reais. O recorde anterior aconteceu em abril deste ano, quando o Banco Central registrou 201 milhões e 600 mil transações via Pix. As distribuidoras de combustíveis avaliam um reajuste nos preços. A alta é atribuída à medida provisória que compensa a desoneração da folha de pagamento para 17 setores e pequenos municípios. O repórter Tony Vendramini tem as informações direto do Rio de Janeiro para a gente. Boa noite para você, Tony. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, bom preparar o bolso, porque para o Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás, a gasolina pode subir entre 4% e 7% e o diesel entre 1% e 4%. Esse reajuste é uma reação das empresas à medida do governo que limita o uso dos créditos do PIS e da COFINS para o pagamento de outros tributos. A mudança foi anunciada na semana passada para aumentar a arrecadação da União, compensando a desoneração da folha salarial dos 17 setores que mais empregam e dos municípios. Sem poder usar todos os créditos, as distribuidoras estudam compensar reajustando os preços. Uma grande rede de postos já confirmou o reajuste e os novos preços passam a valer já a partir de amanhã. Hoje, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a medida provisória não deve ter impacto na inflação e que não descarta negociar no Congresso depois de explicar o texto a empresários. Vamos ouvir o ministro. A devolução ela continua garantida. A preocupação maior que eu ouvi dos empresários é em relação ao prazo. E isso nós estamos dispostos a sintonizar com a reforma tributária. Na reforma tributária tem o mesmo problema, que foi resolvido na negociação, né, de como operar a devolução do crédito de exportação de PIS/COFINS. Está pacificado, assim, até onde eu entendo, está muito bem encaminhado no âmbito da reforma tributária. Então nós vamos procurar aderir essa medida provisória em relação ao que já foi, de certa maneira, pactuado no Congresso Nacional sobre esse mesmo tema na regulamentação da emenda constitucional.
Um piloto profissional de acrobacias aéreas morreu numa queda de avião na pista do Aeroclube de Bauru, no interior de São Paulo. Igor Reis tinha 51 anos e voltava de uma apresentação num evento beneficente. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, apura as causas da queda. Uma peça teria se soltado da aeronave durante a decolagem e causado o acidente. Na tentativa de pouso de emergência, o monomotor explodiu. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social vai liberar 15 bilhões de reais em linhas de crédito especiais para empresas de todos os portes e profissionais autônomos do Rio Grande do Sul afetados pela tragédia no estado. Os clientes interessados já podem procurar as instituições bancárias a partir de amanhã. A padaria e confeitaria, inaugurada em novembro do ano passado, era a realização de um sonho. A única do município de São Jerônimo, a 70 quilômetros de Porto Alegre. Anderson Pires investiu R$300 mil, usou toda a economia da família e também pegou dinheiro emprestado para montar o negócio. Os resultados já começavam a aparecer. Cada mês crescia um pouquinho e claro que eu sabia, eu tinha esperança aí que dentro de um ano e pouco, eu conseguisse fazer começar a ter o retorno, né, para mim voltar com o capital que eu investi. Mas veio a enchente. A água atingiu mais de 2 metros de altura. No subsolo, onde funcionava a linha de produção, todo o estoque e o maquinário foram destruídos. A padaria não tem como voltar a funcionar. Não é só o sonho do empresário, né? Eu tinha 8 funcionários, então eram 8 famílias e através dessas 8 famílias, mais quantas pessoas também dependiam daqui, né? Para ajudar empresários como o Anderson e trabalhadores autônomos, o BNDES vai liberar 15 bilhões de reais de auxílio ao Rio Grande do Sul. O dinheiro virá do superávit financeiro do Fundo Social e as linhas de crédito vão atender todas as faixas, de microempreendedor individual a grandes empresas. Também poderão buscar recursos os produtores rurais e caminhoneiros. A exigência é que estejam situados em um dos municípios do estado atingidos pela chuva e tenham sofrido perdas com as enchentes. Serão abertas 3 linhas de crédito. Para a compra de máquinas e equipamentos, o valor máximo por financiamento será de R$300 milhões, com prazo de até 5 anos para pagar e 1 ano de carência. Ou seja, o pagamento começa a ser feito 1 ano após o empréstimo. A taxa de juros será de, no máximo, 0,6% ao mês, já contando a remuneração do BNDES e do agente financeiro. Para investimento e reconstrução, o valor máximo por financiamento também será de R$300 milhões, com prazo de até 10 anos e carência de 2 anos. A taxa máxima de juros também será de 0,6% ao mês. E para a capital de giro, o valor máximo por financiamento será de R$400 milhões, com prazo de até 5 anos e 1 ano de carência. A taxa máxima de juros será de 0,9% ao mês. O empresário poderá fazer empréstimo em todas as linhas de crédito. O valor do financiamento liberado vai depender dos critérios de cada instituição financeira que assumirá os riscos da operação. O BNDES conta com cerca de 40 instituições entre bancos públicos, privados e cooperativas de crédito. Elas já estarão disponíveis para prestar informações a partir desta terça-feira. A partir do dia 21 de junho, os recursos estarão disponíveis para os clientes que tiverem o crédito aprovado. É um desafio muito grande para esses empresários se reconstruírem, em alguns casos, mas também para o sistema financeiro oferecer crédito, porque a análise de risco é diferente, as garantias estão muitas vezes fragilizadas, mas nós sentimos um empenho, um esforço muito grande dos nossos parceiros, cooperativas de crédito, bancos, instituições de crédito. Esses bancos já estão preparados para receber propostas das empresas amanhã. Um dos problemas graves identificados pelas autoridades aqui no Rio Grande do Sul é com a documentação. A água destruiu certidões, balanços e até mesmo documentos pessoais de grande parte da população. Por isso, a principal dica para quem quer tentar uma dessas linhas de crédito é procurar o banco onde já tem conta ou com o qual já estava acostumado a negociar. O banco tem as informações.
Se ele já fez um empréstimo, ele tem o cadastro, ele sabe o histórico da empresa, sabe o que ela fazia, quanto ela faturava, qual é o RG, qual é o CNPJ, ele já tem todo esse histórico pronto. Em São Jerônimo, cerca de 80% dos empresários vão precisar de ajuda para retomar as atividades. A gente fez um levantamento também forte sobre o prejuízo de cada comerciante da cidade, bem altos os prejuízos, e a gente vê a dificuldade que cada comerciante tem para justamente ir buscar esse crédito. Com essa flexibilização que eles deram, eu acredito que vai ajudar bastante o pessoal, né? Recomeço é a palavra que a gente mais ouve hoje no Rio Grande do Sul. É hora de recomeçar. E o governo federal está fazendo a sua parte, em parceria com o governo do estado, com as prefeituras, e por isso que a gente saúda de forma muito positiva essa apresentação que o BNDES está fazendo no dia de hoje. O presidente Lula se reuniu com reitores e anunciou 5,5 bilhões de reais para universidades e hospitais universitários. Na Universidade de Brasília, a greve aparece em faixas, cartazes e nas salas vazias. O Lucas está no 9º semestre de psicologia. Alguns professores não aderiram à greve. Mesmo assim, o estudante está com dificuldade para fazer o estágio obrigatório. Mais uma vez, tive o estágio obrigatório interrompido e também não tenho uma certeza de quando vai retornar, que seria uma parte importante da minha carga horária do curso que eu deveria cumprir para formar, né? Nesta segunda, Lula se reuniu com reitores de universidades e institutos federais no Palácio do Planalto. Serão destinados 5,5 bilhões em recursos do Ministério da Educação para obras de infraestrutura. O recurso integra o novo programa de aceleração do crescimento. Foi a maior demanda dos reitores consolidar os campos já existentes, consolidar aquilo que foi já criado anteriormente, que não tinha prédio, que não tinha restaurante universitário, que não tinha laboratório. De acordo com o Ministério da Educação, o investimento bilionário contempla 223 novas obras, a conclusão de 20 e a retomada de 95. 31 hospitais universitários em todas as regiões do país vão receber recursos. O governo vai construir 8 unidades hospitalares e 10 novos campi, além de realizar melhorias em todas as 69 universidades federais. O presidente cobrou que o MEC tire do papel os 100 novos institutos federais que o governo anunciou em março e prometeu entregar até 2026. No discurso, Lula questionou a duração da greve. Não há muita razão para essa greve estar durando o que está durando, porque quem está perdendo não é o Lula. Quem está perdendo não é o reitor, quem está perdendo é o Brasil e os estudantes brasileiros. O montante de recursos que a companheira Esther colocou à disposição é um montante de recursos não recusável. Segundo a reitora da UNB, Márcia Abraão, apesar dos avanços, o orçamento atual das universidades, de 6,38 bilhões de reais, ainda é insuficiente. O valor defendido pela Andifes, de 8,5 bilhões, nos aproximaria, ou nos aproximará, quem sabe, ainda temos o ano pela frente, do orçamento de 2017, considerando a inflação. Esperamos que o orçamento de 2025 nos coloque em condições de atender o presente e planejar um futuro melhor. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite. Obrigada pela audiência, nos vemos amanhã às 7h15. Até lá.